Boa noite, amados amigos e irmãos. Vamos ter uma pequena e breve conversa rapidamente. Eu estava me lembrando, a respeito de escolhas, Eu me lembrei de Abraão e de Ló, né? Eu me lembrei que quando Abraão e Ló eles se separaram, Abraão falou para Ló, olha para qual o lugar que você quer ir. E Ló olhou as planícies, ali na direção de Sodoma e Gomorra, um lugar bonito, florido, um lugar que aos olhos dele ser um bom lugar para poder pastorear as suas ovelhas, E Ló escolheu ir na direção de Sodoma e Gomorra e Abraão foi na direção ao contrário. Independentemente de qual fosse a escolha de Ló, se fosse para o lado ao contrário de Sodoma e Gomorra, ou se fosse para o lado de Sodoma e Gomorra, Deus estava com Abraão aonde Abraão fosse. Deus iria guiar Abraão, independentemente de qual fosse a escolha de Ló. Amém? Assim é com as nossas vidas. Deus, ele irá nos abençoar, independentemente de qual for a nossa escolha. Vamos dizer assim, meus irmãos, estou parafraseando, independentemente de qual escolha que você fizer, se você estiver sobre a direção do Senhor Jesus Cristo, onde você for, você vai ser abençoado. Independentemente de qual igreja ou congregação onde você congrega, se você estiver seguindo a direção do Espírito Santo de Deus sobre os passos do Senhor Jesus Cristo, você vai ser abençoado. Independentemente de qualquer direção centro, sul, leste, oeste, seja qual for a direção que você tomar, se estiver sobre a direção, preste bem atenção, e sobre a direção do Espírito Santo de Deus, Deus irá te abençoar. Seja onde for que você pôr a ponta dos seus pés, Deus irá te abençoar. E Ló, ele escolheu o que aparentemente aos olhos dele seria bom. Mas Deus estava com Abraão. Para onde Abraão fosse, Deus iria abençoar Abraão. Vamos também ali para a casa de Jessé, o pai de Davi. Presta bem atenção. O profeta Samuel ele foi na casa de Jessé abençoar, e ungiu um novo rei. E ali viu Samuel passar Eliabe, um homem grande, forte, homem de guerra, de grande estatura, de grande porte físico, e ele certamente olhou e falou assim, está diante dos meus olhos o rei, o escolhido do Senhor. Mas o Senhor falou para ele, Samuel, eu não olho como os homens olham, eu não vejo como os homens veem. Amém, meus irmãos? E foram ali passando os outros irmãos de Davi diante de Samuel. E Deus falou com Samuel, não é nenhum destes. E Samuel fez uma pergunta para Jessé, pai de Davi. Acabaram os seus jovens? E Jessé falou, não, tem um pequenininho lá, assim, estou parafraseando, um que está lá no campo, lá para sentar na ovelha, lá. E Jessé falou, mande chamar, pois não sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. E Jessé mandou que alguém fosse chamar Davi. Assim que Davi chegou-se, assim que ele entrou, o Senhor falou com Samuel, eis aí o novo rei de Israel. Aquele homem que era desprezado talvez pelo pai, que era desprezado talvez pelos irmãos, estou parafraseando, um homem que ninguém dava nada por ele, que apacentava ovelhas, mas aquilo que o pai não via, aquilo que os irmãos não viam, mas Deus via o que Davi fazia, com afinco, com amor, com carinho. O que eu quero dizer na noite desse dia, meus irmãos? Presta bem atenção, Abraão
Ló, ele escolheu as planícies que ia na direção de Sodoma e Gomorra, né, que mais tarde iria ser destruída por Deus, né, pelo pecado de Sodoma e Gomorra. E Abraão foi para a direção ao contrária. Mas independentemente de qual direção que Abraão tomasse, Deus estava com Abraão. Amém? E Deus ele foi ali quando quando Samuel foi ungir Davi a rei, passaram grandes homens ali na sua frente, e ele olhou aqueles grandes homens e falou assim, quando ele viu Eliabe, certamente é esse aí o escolhido do Senhor, esse era o novo rei de Israel. Mas Deus falou para ele, Samuel, não vejo como os homens vê, eu olho com os olhos espirituais, meus olhos é um olhar diferenciado. Deus ele tem um olhar diferenciado para você, para mim, para sua casa, para sua família. Mas eu quero lhe dizer, meu irmão, onde você tem ido? Onde você tem posto a ponta dos seus pés? Como que você tem ido? Sob qual direção você tem ido? Se você está sob a direção do Espírito Santo de Deus, você está na direção certa, você está no bom caminho, independentemente de qual igreja, de congregação ao qual você congregue, aonde você escolher ir, mas escolher ir sobre a vontade, sobre a direção de Deus, sobre a direção do Espírito Santo de Deus, e Deus irá te abençoar. Aonde você pôr a ponta dos seus pés, Deus irá prosperar você espiritualmente. Amém? E que na noite desse dia essa palavra venha chegar no seu coração, você venha refletir, você venha meditar, né? As escolhas, qual tem sido as suas escolhas? Deus ele pergunta para você nessa noite, pergunta para mim, Edmilson, qual tem sido a sua escolha? Irmão, que está aí do outro lado da tela, aqueles que irão ver essa mensagem, qual tem sido as suas escolhas? Qual tem sido a direção que você tem tomado? E sobre qual direção você tem ido? Se você tem ido com a força dos seus braços, certamente irá dar errado. Mas se você estiver sob a direção do Espírito Santo de Deus e sob a direção do Senhor Jesus Cristo, você irá prosperar espiritualmente. Que Deus abençoe, tenha uma boa noite. Se inscrevam lá no meu canal, Edmilson Fontes, Palavra de Fé. Compartilhe essa palavra. Vá lá no meu canal, ativa o sininho, deixa uma mensagem lá, se você gostou, você não gostou. Amém, meus irmãos? Que Deus vos venha abençoar a sua casa, a sua família na noite desse dia. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.